Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo abençoado. Bom dia, Claudinei! Claudinei, cara, você é meu orgulho, Claudinei. O Claudinei está bombando. Daniel Crichel foi o segundo e Priscila a terceira. Rapaz, hoje Priscila Artuso na live desde 6h58 da manhã. Essa live de hoje promete. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, galerinha, bem-vindo, Bel. Bom dia, Priscila Artuso, minha filha querida, minha filha preferida. Priscila Artuso. Semana que vem teremos um novo cenário, exatamente, Priscila. Bom dia, bom dia. Semana que vem, novo cenário da live. Nós vou fazer uma enquete aqui hoje. Vou fazer uma enquete. Quando acabar a live aqui, eu vou fazer uma enquete. Como que você gostaria que o cenário da live fosse a partir da semana que vem? Esse vai ser um cenário. Eu sei que esse símbolo aqui não vai ter mais. Nós vamos ter outra coisa. Suzana Rosendo, bem-vinda à nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você já está com a sua arma aí na mão? Bom dia, bom dia, bom dia, Adriano. Bem-vindo à nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, galerinha. Vamos chegando para nossa live. Professora, modernizou, né? Inteligência artificial mudou o símbolo da Herbalife agora. A gente tá mais moderno. Eu também gosto do antigo aqui, ó. Por isso que eu tenho esse antigão bonitão aqui, ó. Galerinha, já preparou seu hype drink aí? Salvador amanheceu chovendo hoje. Bom dia, Ivanor. Semana que vem é nós, hein? Gente, eu não sei como é que você toma seu hype drink, mas eu tomo no mínimo 2 hype drink por dia, sabia? 2 por dia. My teacher linda. Hoje podemos estudar até 8h30, hein? Até 8h30, se a professora tiver tempo. Beleza? Vamos lá, galerinha. Vamos começar a nossa live. Já que o Magno Vieira entrou, a gente já pode começar a nossa live. Beleza? Esse louvor que a gente começou hoje, né? Ele fala que ninguém explica Deus. Rapaz, eu tô mexendo com mudança. Cada hora aparece um corte aqui na minha mão. Ninguém explica Deus, né? E às vezes a gente fica se apegando a detalhezinho, né? Tem algo muito maior que vai vir pra gente aí, independente do que a gente está vivendo, beleza? E a gente começa sempre com o versículo bíblico, né? E o versículo bíblico ele diz que eu e você, nós precisamos, podemos e seremos honrados por Deus. E às vezes a gente não toma posse disso, a gente não acredita nisso, independente da circunstância agora. Wellington, estou vivendo o pior momento da minha vida. Anota aí, você será honrado por Deus, né? Faz parte, é um processo. Mas eu ainda não estou vivendo isso, mas vai viver. Independente da sua situação hoje, como está, se é no casamento, se é nos relacionamentos, se é na finança, se é na saúde, não sei como está a sua vida hoje, né? Eu quero dizer para você, anota isso aí, você será honrado por Deus. É só uma questão de tempo. E tem um texto bíblico que diz isso pra gente, que tá lá em Provérbios, né? Provérbios, a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, que só pediu sabedoria para Deus, Deus deu para ele sabedoria e riquezas. Imagina para você, o que você não vai ter? O Deus hoje já está no Deus do upgrade, já foi melhorado, pode dar muito mais coisas pra gente, e a gente pode fazer coisas diferentes, ter uma vida extraordinária aqui na terra. E o versículo bíblico hoje que está em Provérbios 15:33, é o último Provérbios do capítulo 15, que diz o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra, né? Ou seja, o que Salomão está dizendo é que se você for uma pessoa humilde, você vai ser sábia. Olha que legal. Se
Se você for uma pessoa humilde, você vai ser sábia. E número 2, que a humildade, ela antecede a honra. Então, ou seja, se eu disse que você vai ser honrado, que você vai conquistar tudo, a pergunta é, o que está faltando? Será que está faltando humildade, né? E eu não sei, mas eu queria que você começasse a pensar, o texto bíblico é Provérbios 15, 33. Claudinei, Provérbios 15, 33. Deixa eu dizer para você, a pessoa que tem um coração humilde, né, tem tudo. Quem tem coração humilde tem tudo. Por que, Wellington? Porque quem tem coração humilde tem tudo. Porque tudo que a gente faz, a gente fala, o que a gente pensa, primeiro está aqui no coração. Sai daqui, passa aqui e aí vai para nossa boca, né? As coisas que fluem da nossa vida, essas coisas geralmente... Não, 15:33, Claudinei, 15:33, tá? O fato, galera, é que as coisas que a gente fala, né? A nossa vida toda, bem dizer, a fonte da nossa vida flui aqui do coração. Eu já falei aqui nessa live... uma vez, e não tem muito tempo, eu disse o seguinte: pessoas curadas curam outras, pessoas feridas ferem outras. Então, se você encontra com alguém no trânsito que está te ferindo, ele deve estar ferido. Alguém que está no caixa do supermercado que está te ferindo, ele está ferido. Alguém no meio da rua faz uma falta de educação com você em algum lugar, ou na própria casa sua, alguém te fere, anota aí, ela está ferida. O que nós precisamos ajudar essas pessoas é estarem curadas. Porque uma pessoa curada vai ajudar a curar outras pessoas. Gente, a gente já falou várias vezes aqui, inclusive até amanhã, um bom assunto para a gente falar amanhã aqui. A gente já falou várias vezes nessas lives nossas, né? Nesse primeiro momento nosso aqui, em algumas até no contexto da live mesmo, falamos da vida de José, né? José, filho de Jacó, né? Embora José tinha sido ferido, né? Pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, os irmãos tentaram matar José, ele escolheu o caminho do perdão, né? E com o coração humilde, o que José fez? José continuou servindo outras pessoas, ele continuou servindo com mansidão, até onde? Até ele chegar no maior nível, maior grau, né? Maior patamar que tinha lá, que era ser governador da terra onde ele morava. Então, deixa eu dizer para você, o que é a vida de José? O que é a vida? Exatamente, ninguém dá o que não tem. Geralmente as pessoas dão o que elas têm, as pessoas dão o que elas estão cheias, né? A vida de José ensina pra gente, né, que tanto homens e mulheres de coração humilde são capazes de marcar uma geração. Se você quer marcar uma geração, deixar um legado, comece anotando aí, a humildade ela é fundamental, o coração puro é fundamental. No livro de Gênesis, né, lá no finalzinho do livro de Gênesis aqui na Bíblia, no finalzinho do livro de Gênesis, né, a gente vê José falar com os irmãos dele, né, os irmãos que tinham traído, vendido ele como escravo, falando para os irmãos o seguinte, ó, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, né, aquele mal que vocês me fizeram, transformou isso em bem. Para quê? Para que muitas vidas fossem mudadas. E o que eu quero dizer para você, se alguém fez mal para você, anota aí, esse mal vai virar bem, e você vai mudar, e você vai contagiar, e você vai transformar e transbordar na vida de muita gente. Jesus, ele entregou a vida por nós, mesmo que a gente não fosse merecedores, sabia? Por meio desse amor, a gente é perdoado dos nossos pecados, a gente pode aproximar mais de Deus. Então, eu queria que você saísse dessa live hoje entendendo que a pessoa que é humilde de coração, ela reconhece que sem Deus ela não é nada, né? E que tudo que a gente tem e que a gente vai ter vem dele. Se você pegar aqui na Bíblia em Provérbios 29 e 23, Provérbios 29 e 23 diz que é o seguinte: o orgulho do homem o humilha, mas o de coração humilde obtém honra. Opa! Olha Salomão falando de novo pra gente que o orgulho do homem humilha, mas o que tem o espírito humilde vai ter honra. Então, pra gente finalizando esses primeiros minutinhos de live nosso, né, desse devocional nosso, a pergunta que eu quero fazer pra você é: como está o seu coração? Como está o seu orgulho? O orgulho tem feito parte da sua vida no dia a dia? Eu queria que você se avaliasse, sabia? Porque Deus, ele tem prazer, ele tem alegria quando ele honra os seus filhos.
Para que isso? A gente precisa ser curada, de coração humilde, de coração verdadeiro. Quando você tem um coração humilde e verdadeiro, você vai desfrutar do melhor do que Deus tem preparado para você. Então, eu quero finalizar com uma frase dizendo para você que a humildade é uma base sólida para uma grande construção. Se você quer construir algo grande, uma família maravilhosa, uma família grande, uma família próspera, um negócio próspero, anota aí, humildade é a base, humildade é o alicerce, beleza? Então, a gente hoje está na nossa live de número 1149. Galerinha, amanhã live de 1150, amanhã live de aniversário de 4 anos da Herbalife. 4 anos da Herbalife. 4 anos de... Quanto ano de live. Então amanhã, aniversário de 4 anos de live, nós vamos ter uma live muito abençoada amanhã. Se prepare, compadre Caio. Então amanhã vai ser uma live que tenho certeza que vai trazer muito conteúdo. Vale a pena você e mais outras pessoas estarem aqui com a gente amanhã. Beleza? Galera, daqui a um mês, no dia 29 de setembro, a Herbalife vai fazer 29 anos no Brasil. Então, ou seja, 29 de setembro, daqui a um mês certinho, live de 29 anos. Mas a Herbalife vai estar fazendo 29 anos, a gente vai ter que preparar uma live. Nem sei que dia que vai dar, dia 29 de setembro, mas a gente vai fazer aqui uma comemoração aqui, beleza? Vamos lá, a gente começa sempre com frase do dia. Anota a frase do dia aí, frase do dia para você ouvir, para você vivê-la e para você compartilhar com outras pessoas. E a frase do dia, ela é muito significativa, sabia? Porque pode ser que vai dar um sentido novo para sua vida. A frase do dia diz o seguinte: não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você goste da sua nova história. Vou repetir: não tenha medo de começar tudo de novo. Talvez você goste da sua nova história. Essa frase, ela tá caindo assim para mim como uma luva. Eu tô mudando esse final de semana agora. Eu vou sair desse apartamento e tô indo para um outro apartamento aqui no condomínio mesmo. Mas então para mim a gente vai começar uma nova história lá, né? E eu tenho certeza que vale a pena. Às vezes a gente precisa começar tudo de novo, jogar para fora. Às vezes o que tá prendendo a gente, o que tá travando. Então se prepare, porque vai cair domingo. Domingo não dá nem pra gente fazer uma live, a gente vai fazer uma live de segunda-feira. Podemos fazer uma live na segunda-feira, live de aniversário da Herbalife na segunda-feira, beleza? Não tenha medo de começar tudo de novo, talvez você goste da sua nova história. Galera, essa semana, eu vou ser bem breve aqui, essa semana a gente está, bem dizer, recapitulando 4 anos de lives. Pegamos 4 anos de live, juntamos 4 anos de live, eu escrevi um livro, esse livro vai ser vendido por R$ 2,99, anota aí, R$ 2,99 no dia 3, R$ 2,99, e todo o dinheiro arrecadado da venda do dia, apenas do dia 3, vai ser doado para HFF, beleza? Ah, Claudinei, faz live no domingo, né? Beleza, live no domingo. Então vamos lá. O livro, para quem está perguntando o livro, já estão me perguntando aqui no privado, o livro chama Alcançando o Sucesso com Liberdade de Tempo e Qualidade de Vida. É um manual, é bem dizer, um manual de desenvolvimento do distribuidor, beleza? E essa semana, eu quero finalizar essa semana, né, do que nós aprendemos aqui, Alguém escreveu alguma coisa aqui. Estou começando de novo na Herbalife. Arrependida de não ter continuado. Hoje poderia estar muito melhor financeiramente. Precisando de ajuda. Life Drink. Faz uma coisa só, Life Drink. Não perde uma live. Assiste as milhares. Tem mais de 1000 lives gravadas. No Instagram tem live gravada. No YouTube antigo tem live gravada. Nesse YouTube novo agora, todas as lives estão aí, estão nas redes, estão aí, na internet, nas nuvens. Assiste lá. Eu quero aprender sobre maratona, tem lá. Eu quero aprender sobre Festa Shake, tem lá. Eu quero aprender sobre T90, tem lá. Eu quero aprender sobre delivery, tem lá.
O que você quiser aprender tem lá. Galera, o que eu estou fazendo aqui essa semana é dando uma recapitulada, né? O que eu estou fazendo essa semana é pegando parte do conteúdo que a gente escreveu no livro e trazendo para você aqui. E hoje o meu tema aqui é falar de expansão de negócio a nível internacional. E anota aí, liberdade de tempo e qualidade de vida você só vai alcançar se você expandir o seu negócio. Não tem outro jeito. Não tem como você ser bem sucedido dependendo só de venda. Ah, Wellington, eu estou ganhando 10 mil reais de venda no meu espaço. Ótimo, maravilhoso, fantástico. Mas ainda continua um negócio dependente do seu esforço pessoal. Se, por exemplo, a minha filha Priscila me mandou uma mensagem agora. Ó, aqui no espaço a rua inteira tá sem energia elétrica, né? A Priscila mandou essa mensagem no grupo da família. E caramba, então para bater shake lá vai ser complicado hoje. Vai ter que ser pudim, vai ter que ser as bebidas, não dá para esquentar panqueca, não dá para assar pizza. Então vai ter que ser bolo de pote e bebidas hoje. Só tem essa opção, ou shake de shakeira. Então, ou seja, é importante você entender que a expansão do negócio ela é fundamental. Galera, como é um assunto de muito interesse hoje, né? Por que expandir? Como expandir? Quais são os benefícios de você duplicar e depois você multiplicar? Que são duas coisas diferentes. Então, meu pedido para você agora é que não pare, não. Toda vez que eu falar um negócio que você gostar, mete o dedo no aviãozinho aí e manda para no mínimo 10 pessoas na hora. Eu mandaria para 50. Gente, se eu fosse uma pessoa que eu assistisse essas lives aqui, sabe qual que ia ser meu trabalho? O tempo todo é ficar mandando aviãozinho, o tempo todo mandando aviãozinho, todo o tempo mandando aviãozinho. Sabe por quê? Eu não sei quem é que pode receber um aviãozinho. E pode ser que o aviãozinho vai ser uma pessoa que daqui a 3, 4, 5 anos vai estar no nível de presidente da Herbalife. Por isso que eu fico com vocês. Manda aviãozinho, manda aviãozinho. Eu sei o poder que tem de um convite. Sabe por quê? Se alguém não tivesse me convidado há 23 anos atrás, quase 24, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Beleza? Então, o foco da nossa live hoje é expansão de negócio, inclusive a nível internacional. Mas primeiro comece aí na sua família. Depois comece na sua rua, no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região. E depois você vai expandindo, expandindo, expandindo e vai poder chegar em mais de 90 países. Então, 2 pontos eu quero começar aqui falando que 2 pontos são fundamentais se você quer ter um negócio sólido e crescente. São 2 coisas. Sólido, número 1, crescente, número 2. Primeira coisa, você precisa patrocinar. Patrocinar ou recrutar pessoas, novos distribuidores diretamente por você. Então, a primeira coisa que você precisa entender é essa. Eu preciso fazer o trabalho de trazer novas pessoas, patrocinar novas pessoas para o negócio, tá? O que é o ponto importante aqui? Eu vou detalhar bem isso aqui para você, mas qual é o ponto de você patrocinar várias pessoas? As pessoas vão fazer aquilo que você faz. Então, se você não vende, se você não convida, se você não está nos eventos, se você não faz nada, tem grandes chances da pessoa fazer a mesma coisa ou menos que você. Então, se você não está nos eventos, está de câmera fechada, não participa das lives, não vai para os treinamentos, não é um supervisor ativo, imagina o seu downline como é que vai ser. É uma cópia, né? Uma cópia nossa, e geralmente quando você tira uma cópia, a cópia fica inferior. Então a primeira coisa que você precisa entender é que para você querer ter uma organização sólida e crescente, o que você precisa, número 1, patrocinar novos distribuidores. Isso chama-se duplicação, duplicando o seu trabalho. Segundo ponto que você precisa fazer para ter uma organização crescente e sólida. Você precisa aprofundar os níveis de distribuidores na sua equipe. Isso já chama-se multiplicação. Então, deixa eu dizer uma coisinha. Imagina se Jesus quisesse ensinar hoje os bilhões de pessoas que tem no mundo a ser um discípulo dele. Olha o trabalho que Jesus ia ter. Mas o que ele fez? Ele pegou ali 12. Escolheu 12, treinou bem aqueles 12
e aqueles 12 começaram a fazer o trabalho. Depois criaram a galerinha lá dos 70, e depois de não sei mais quanto, e hoje nós estamos aqui no mundo inteiro tem o cristianismo. Então, o que é importante você entender disso aqui? Você precisa, número 1, recrutar muita gente, e número 2, treinar essas pessoas para que elas possam duplicar. Eu já falei nessa live e vou repetir. Eu tenho 2 arrependimentos na minha trajetória da Herbalife. E esses arrependimentos, eles são diários. Até hoje eles batem, né? E hoje eu já tô arrependido, inclusive hoje. Amanheci arrependido, né? De não ter uma carteira de clientes maior, sempre ter uma carteira de clientes maior. E número 2, ter recrutado mais primeiras linhas. Sabe qual é a grande vantagem do nosso negócio? É que a gente pode mudar esse cenário todo dia. Você lembra lá da frase do dia? Não tenha medo de começar tudo de novo, né? Porque você pode gostar mais da sua nova história. Então, a grande vantagem é que nós podemos começar hoje, tomar decisão hoje, 7 horas, 19 minutos do dia 29 de agosto, tomar decisões que isso vai mudar, isso não vai ser mais o mesmo. Galera, deixa eu dizer para vocês, muita gente acha que para você tomar uma decisão que vai mudar a sua vida no negócio Herbalife, ou no casamento, ou nas finanças, ou na saúde, precisa de um grande evento, um espetáculo, ou alguém, um doutor, para falar alguma coisa para você tomar a decisão. Não! Precisa que você tome a decisão. É que eu tome a decisão e vou falar, daqui para frente não vai continuar assim. Basta, daqui pra frente eu vou construir uma nova história. Então, você que está nessa live aqui, não importa seu nível, se você chegou aqui como um convidado hoje, ou se você já é um distribuidor da Herbalife, ou se você está no nível de presidente da Herbalife. Eu sei que tem presidentes aqui na sala. Se você está em um desses níveis aqui, eu quero dizer para você, nós podemos decidir hoje de construir uma nova história. Começar tudo de novo. E anota aí, pode ser que você vai gostar mais da sua nova história do que a história que você tem até agora. Beleza? Então vamos lá. Wellington, primeiro, por que eu devo duplicar? Por que eu devo recrutar? Primeira coisa é nós fazermos o nosso papel, tá? E por que a gente recruta? Porque a gente faz a expansão da nossa rede. Esse é o objetivo principal. Eu só duplico para expandir a minha rede, tá? O recrutamento ou patrocínio, a palavra é a que menos importa, mas eu gosto muito de patrocínio, né? Ele permite que eu e você podemos expandir a nossa rede. As nossas redes, quando eu falo rede, galera, o mais importante você tem que entender, quando eu falo uma rede, a rede de contato é a coisa mais importante, né? Rede de contatos, de clientes potenciais. Dessa forma, quando você expande, quando você recruta mais pessoas, você aumenta o seu alcance, você aumenta a influência do seu negócio, porque quando você entra na Herbalife, geralmente a sua rede de contato ali no comecinho ali, né? Quem vê primeiro, quem sabe primeiro das coisas, é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua esposa, primeiro aquilo ali. Mas quando você começa e você chega até um determinado número, a maioria de nós conhece em torno de 300 pessoas, tá? Olha que negócio legal. A gente está com 99, 100 pessoas na live agora, tá? Nós estamos com 100 pessoas na live. Se cada um de nós conhece em média 300 pessoas, só que agora a gente conhece em torno de 30 mil pessoas. Você consegue entender isso que eu estou falando? 30 mil pessoas. Essa galerinha que está aqui agora conhece em torno de 30 mil pessoas. Se cada um de nós resolver fazer uma lista de contatos, o cara que conserta o nosso telefone, o cara que troca e vende gás, o cara do mercadinho, o cara que vende embalagem, o cara que conserta computador, quem vende imóveis, o advogado, o contador, a gente conhece em média 300 pessoas, tá? E se nós, todo mundo aqui fizermos uma lista, nós vamos ter 30 mil pessoas. Então, imagina que, anota aqui, eu queria que você pensasse agora, eu queria que todo mundo agora aqui fechasse os olhos e pensasse, essas 98 pessoas que estão aqui na live agora são meus primeiras linhas. Já imaginou, né? O Jairo ser minha primeira linha, Fernando Santos minha primeira linha, Clésia minha primeira linha. Já imagina eu ter aqui agora 100 primeiras linhas, né? E cada uma dessas pessoas conhece no mínimo 300. Você está entendendo como que você aumenta a sua influência?
E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que impede cada um de nós a ter 100 primeiras linhas? Alguém pode escrever para mim nos comentários o que impede cada um de nós ter 100 primeiras linhas. Wellington, mas eu não consegui fazer isso até hoje. Não sei, mas pode começar agora. Já imaginou daqui a 10 anos? Já imaginou no ano de 2034? Nós estamos fazendo uma live. E aí no ano de 2034, daqui a 10 anos, você escreve aqui, ó, eu tenho 100 primeiras linhas. Galera, 100 primeiras linhas em 10 anos dá menos de um por mês, sabia? Fazer uma pessoa por mês, depois mês que vem uma pessoa, depois mês que vem uma pessoa, depois uma que vem uma pessoa, depois mês que vem uma pessoa. Você vai poder saltar um dos meses aí. Agora lembra que para você fazer uma pessoa séria na Herbalife, um supervisor, por exemplo, que tem atividade, você vai ter que recrutar 4, 5 durante a semana, o mês aí, né? 4, 5 durante o mês, para depois você ter um supervisor. Você consegue entender essa visão que eu estou trazendo para você aqui hoje? Essa é a visão. Então, ou seja, Claudinei, a limitação não está em recrutar. A limitação não está em recrutar. A limitação está com qual número de pessoas que você está falando. O número de pessoas que nós falamos, tá? Isso é que vai definir quantas pessoas nós temos que recrutar. Então, ou seja, galera, eu não sei, eu acho que já podia acabar a live, sabia? A gente já podia acabar a live agora, mas se você saísse daqui só com esse pensamento, daqui a 10 anos, ano de 2034, você com 10 anos a mais do que você tem hoje, eu estaria com meus 69 anos, quase chegando a 70 anos, né? Com 100 primeiras linhas aqui, que pontuassem alguma coisa. Uns ativos, uns 5 mil pontos, outros 8 mil pontos, outros fazendo 250 pontos, mas ali, essa é a visão que eu quero que você saia dessa live hoje, com essa visão de expansão de negócio, de duplicação. Primeira coisa então é isso, que quando você tem muitas primeiras linhas, a sua abrangência, a sua influência aumenta. Número 2, que eu quero que você pensa, é sobre o crescimento do negócio, né? Quando você recruta novos membros para a sua equipe, você monta uma equipe, né, galera? O negócio não é eu-keep não, tá? Não é eu-keep, não é você ser a sua equipe não. Literalmente montar a sua equipe, o que aumenta, o que você faz, é que você aumenta o potencial de crescimento do seu negócio. Você não fica baseado só no seu esforço pessoal, só no seu trabalho, só na sua capacidade de produção. Sabe por quê? Porque cada pessoa nova que você traz aumenta as suas oportunidades de vendas e também de negócio. Você pode, se eu trouxe o Daniel Crichel, se eu trouxe a Lúcia, se eu trouxe a Rosângela, não importa o que acontece, é que essas pessoas vão trazer outras pessoas. Então, ou seja, uma pessoa que entra nesse negócio aumenta de forma grandiosa a minha possibilidade de expansão de negócio e de crescimento. Outra coisa importante que quando a gente recruta, bem-vindo Padre Caio, nosso convidado da live de amanhã, é só alegria, 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 se prepare que a live de amanhã vai ser muito abençoada, galera. Padre Caio vai ser o nosso convidado na live de 4 anos de lives. Então, ou seja, eu estou entusiasmado, eu estou ansioso já para a live de amanhã. Outra coisa então, primeira coisa, nós expandimos nossa rede, a possibilidade de crescimento é maior. Terceira coisa é que quando eu recruto alguém, é a multiplicação dos meus esforços, né? Porque quando eu recruto e desenvolvo uma equipe de distribuidores, você vai multiplicar os seus esforços. Como assim, Wellington, que eu multiplico meus esforços? Você vai alcançar um número maior de pessoas que sozinho você não conseguiria, né? Por exemplo, a Catiele, né? A Tiara, conhecem pessoas que eu nem tenho ideia quem sejam. Lá na igreja, na escola, no supermercado, na padaria, na lotérica. E se essas pessoas são da minha equipe, por exemplo, o que acontece é que eu estou chegando a essas pessoas através da minha rede. Então, ou seja, é importante você entender isso aqui. Galera, você não consegue fazer tudo sozinho. Sozinho você consegue ir até rápido. Mas para você ir longe, para você alcançar grandes patamares, não tem como. Tem que ser com equipe. Sozinho você não vai. Então,
A função de você recrutar é que quando você recruta, você começa a multiplicar os seus esforços, porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Outro ponto importante é que quando eu recruto, eu aumento, eu tenho alavancagem de tempo, né? Eu ganho tempo, né? Um dia desse um cara chegou aqui lá no meu espaço e perguntou: e aí, você entende de tempo, né? Olhou pro tempo, né? Eu falei assim: meu irmão, a única coisa que eu estou entendendo de tempo é que eu estou precisando comprar tempo. Eu estou sem tempo para fazer as coisas, eu estou precisando de comprar tempo. Então, quando você recruta, permite que você alavanque seu tempo. Gente, eu estou vendo que as pessoas estão me perguntando aqui, ó, no privado. Deixa eu dizer para você, no livro que eu escrevi, Alcançando Sucesso com Liberdade de Tempo e Qualidade de Vida, eu detalho tudo isso que eu estou falando na live dessa semana, beleza? Ah, como eu compro o livro? O livro vai ser vendido por R$ 2,99 na próxima terça-feira e vai ser doado 100% do dinheiro para HFF. Então, quando você recruta alguém, você ganha em termos de tempo. Você permite que você delegue tarefas. Às vezes você vai começar a delegar tarefa para um distribuidor seu, né? Você vai dar oportunidade para alguém fazer, quem sabe, uma live, alguém fazer uma reunião, alguém ficar atendendo lá no seu espaço da saudável. O que acontece é que você às vezes delega, na verdade, as coisas mais simples e você vai dedicar naquela atividade que exige mais estratégia. Então, ou seja, galera, eu queria que vocês pensassem uma coisa comigo aqui agora. Eu vou falar do mundo tradicional aí fora, mas eu queria que depois vocês trouxessem para o negócio Herbalife, beleza? E você vale para a sua profissão. Eu não conheço todo mundo que está aqui na live agora, mas eu imagino que aqui deve ter estudante, às vezes, de direito, às vezes tem estudante de medicina, às vezes tem estudante de contabilidade, às vezes tem estudante de qualquer coisa. A pergunta é o seguinte, vamos pegar Daniel Cristiel. Vou pegar aqui, Daniel Cristiel foi a pessoa que escreveu a última mensagem aqui. Vamos imaginar que Daniel Cristiel, ele está estudando para ser advogado. Vamos imaginar que fosse essa situação. E ele fosse procurar estágio, tá? E tem 2 advogados na cidade que ele mora. Um advogado é um advogado recém-formado, mas pegou o escritório do pai dele e assumiu o escritório. Pegou uns clientes lá e está precisando de alguém e fala assim: Daniel, eu vou te pagar um salário por mês para você ser um advogado aqui na minha empresa, no meu escritório e trabalhar aqui. Então, Daniel vai ganhar R$1.000 por mês para trabalhar no escritório de um advogado. O outro advogado é o melhor da cidade, do estado e do país, tá? Mas mora lá na cidade do Daniel, lá em Porto Alegre. E ele vai falar assim: Daniel, eu tô precisando de um assessor, cara, que eu tô com muito serviço. Só que é o seguinte, cara, eu fiz um trato aqui comigo mesmo que eu não vou pagar nenhum centavo, mas eu vou ensinar tudo que eu sei para esta pessoa. E aí o Daniel tem que escolher. O Daniel tem que escolher ou ganhar R$1.000 por mês ou trabalhar de graça e aprender com um melhor. Então, deixa eu dizer para você, aprende isso aqui. Se você tiver a oportunidade um dia de sentar com a pessoa melhor da sua atividade, da sua profissão, do seu ramo de atividade, escolha a estar perto dessa pessoa. Mesmo que você não ganhe nada, mesmo que você tenha até quase que pagar para trabalhar, vale a pena. No futuro, isso vai valer muito. Eu queria que você entendesse isso. A maioria das pessoas às vezes estão apegadas ali a um salário, a um ganho ali. Eu sei que o dinheiro é importante, né? Mas eu queria que você entendesse que se você puder estar junto dos melhores, aprender com os melhores, por isso que quando eu falo que você delega para alguém, ou alguém te delega algo, né? Às vezes alguém te delega algo e você pensa assim, muito bem, Daniel, parabéns. Quando alguém te delega algo e que você acha que é humilde, né, que é algo simples, faça aquilo ali com humildade, sim, mas faça aquilo com dedicação para se tornar o melhor. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que você pode superar, não só você, mas como superar outras pessoas. Você não precisa querer superar ninguém. O que a gente precisa é nos superar a cada dia. Mas eu queria que você entendesse que toda vez que você recruta alguém, você tem alavancagem de tempo. Você ganha o tempo daquelas pessoas. Gente, tempo é uma coisa que todo mundo tem igual. Mas se você tem 10 pessoas e cada um trabalha 8 horas, é como se você tivesse 80 horas a mais.
beleza? Outra coisa importante que quando a gente precisa entender de recrutamento, quando eu faço novas primeiras linhas, é porque eu crio resiliência no negócio. Quando eu tenho uma equipe diversificada, né? Alguém que fala bem de produto, alguém que fala bem de negócio. Galera, imagina se eu tivesse um negócio 100% lá na Ucrânia. 100%, por exemplo, lá em Porto Alegre, agora na época da enchente, né? Que deu um baque no negócio. Imagina bem a situação de quem tem um negócio concentrado. Mas quando eu tenho um negócio, né, que esse negócio ele é diversificado para pessoas de outros lugares, outras regiões, com outros idiomas, um negócio com novas habilidades, tá? Sabe o que acontece? A gente tem um negócio mais resiliente, né? É capaz da gente enfrentar os desafios e as mudanças que acontecem no mercado. Então, se eu tenho alguém, por exemplo, que entende muito de ter muita habilidade tecnológica, beleza. Opa, eu vou entrar no segmento aí da tecnologia, né? De trabalhar para as mídias sociais. Mas tem gente que trabalha no Espaço Vida Saudável. Galera, a gente teve um treinamento de Espaço Vida Saudável aí na semana passada, se eu não me engano, com o pessoal da Guatemala. Eu não sei quem assistiu aí, que todo mundo podia assistir, né? Que a Herbalife fez com transmissão. Os espaços da Guatemala lá, espaços simples, tem espaço que nem pega a internet, nem Wi-Fi tem. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Então, quando você cria um negócio com pessoas diferentes, em lugares diferentes, sabe o que acontece? O que acontece é que você cria resiliência. Então, qualquer desafio, mudança que aparecer aí, nisso você vai garantir a longevidade do seu negócio. Então, ou seja, se você tem uma equipe grande, com pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, você tem uma resiliência no negócio. Vão ter momentos difíceis, momentos de crise, mas vão estar pessoas que vão estar bem, outras mais ou menos, outras vão estar mal, e depois aquele ciclo volta e a gente vai criando um negócio resiliente, beleza? Outra coisa importante que quando você recruta, você faz primeiras linhas, você cria um negócio chamado escalabilidade. Olha, escalabilidade. O que é escalabilidade? Uma coisa que é escalável, né? Com uma equipe bem formada, bem treinada, bem capacitada, galera, o seu nível de se tornar estável é muito grande. Isso vai permitir que você expanda o seu negócio, cresça a operação do seu negócio, porque nós trabalhamos com negócio de venda. A gente ganha 100% do valor que nós ganhamos, vem em função de vendas. O que acontece é que se você tem um negócio onde é escalável, né? Porque o nosso negócio, galera, é um que traz um, que traz um, que traz um, só que daí a pouco alguém ali trouxe 5, 8, 9, 10 e aí você vai ter um negócio sustentável ao longo do tempo. Então, se eu quero ter um negócio escalável, o nosso negócio, galera, é progressão geométrica, tá? Que uma pessoa, você traz uma e a partir daquela pessoa... Por exemplo, eu tenho gente hoje na minha equipe, eu trouxe uma pessoa para minha equipe e que abaixo dessa pessoa hoje tem mais de 1000 pessoas. Você consegue entender isso? Eu trouxe alguém para minha equipe diretamente, um distribuidor, né? Inclusive chegou no nível de presidente da Herbalife, que é o Jean e a Arlete Paiva. E essas pessoas têm no grupo deles mais de 1000 pessoas. Então, um convite que eu dei na rua, pensa bem, um convite que eu dei na rua, hoje na minha equipe, nenhuma das linhas tem mais de 1000 pessoas. O que é isso? É um negócio chamado escalabilidade. Fica escalável, beleza? Então, eu queria, o primeiro momento da live, eu queria focar nisso, no seu trabalho pessoal. Então, só para a gente recapitular isso aqui, tá? Quando eu faço o trabalho pessoal, quando eu trago pessoas para o negócio, a minha rede aumenta, eu tenho um negócio, um crescimento no negócio, mas o que eu falei aqui? Eu alavanco o tempo. Além de alavancar tempo, eu tenho resiliência no meu negócio, em função das situações, eu tenho escalabilidade, beleza? Agora, vamos fazer o segundo momento do nosso negócio, que é a multiplicação. O que é multiplicação? Eu trouxe, por exemplo, a Bel, né? A Bel Inácio, que é enfermeira, e a Bel Inácio vai trazer outras pessoas. Vão trazer outros enfermeiros, vai trazer uma cabeleireira, quem sabe vai trazer um médico, eu não sei quem a Bel vai trazer, mas a partir da Bel vão vir outras pessoas. E aí o que eu preciso entender sobre multiplicação? Galera, a multiplicação no negócio Herbalife. Mais importante do que às vezes outros negócios que você se multiplique, tá? Mas a multiplicação no negócio Herbalife
É uma medida muito importante. Esse índice, quando você olha a sua equipe, é uma medida muito forte para você saber a extensão das suas redes, em termos de recrutamento, de novos líderes, desenvolvimento da sua organização. Quando você aprofunda, os líderes, grandes líderes vão aparecer na profundidade. Anota aí, galera, quando você anda na rua, você não acha diamante. Na rua, geralmente, acha asfalto, você acha pedra, brita, né, paralelepípedo. Mas se você for afundando, cavando, essa história que vai sair lá no Japão é mentira. Não sai lá no Japão se você cavar, não, tá? Mas você vai achar diamantes, pedras preciosas estão na profundidade, beleza? Agora, se você não tem primeiras linhas, você jamais vai chegar na profundidade. Então, o que eu preciso entender? O que eu preciso entender da multiplicação? Primeiro, eu tenho um crescimento sustentável. Como assim, Wellington? Galera, dá para você meter o dedo no aviãozinho aí, dá? Eu não sei se o próximo presidente da sua organização vai vir através de um aviãozinho aí. Manda aí agora, vai para 30 pessoas. Aí, conta aí, ó, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manda aviãozinho para 30. Quando eu tenho um negócio profundo, tá? Eu tenho um crescimento sustentável. É importante você entender que quando eu tenho uma organização profunda, ela permite que o crescimento seja sustentável a longo prazo. Não é de uma hora para outra. Mas, de novo, galera, eu queria que essa live de hoje fosse uma live marcante, né? Não fosse mais uma live. Eu quero falar para você que está aqui, às vezes há muitos dias, há quase 4 anos assistindo live, tem gente assistindo live há 3 anos, 2 anos, tem gente que começou na semana passada e tem gente que está começando hoje. O que eu queria agora é que você projetasse a partir de hoje, daqui a 10 anos. Todo mundo agora pensasse como vai ser a minha vida no negócio Herbalife daqui a 10 anos, no ano 2034. Uma coisa eu posso dizer para você, pode ser, se você entender aquilo que eu falei hoje, mais cedo, né, de recrutar uma pessoa por semana, 4 no mês, que um desses sejam sérios, ou façam alguma coisa, pelo menos, só assiste as lives aqui. O que vai acontecer? Daqui a 10 anos, você vai ter no mínimo 100. Aí você vai ter um negócio grandioso. Então, quando você tem essa organização, e essa organização vai aprofundando, imagina, hein, se você tiver 100 de primeira linha, quanto é que você não vai ter de segunda? Vai ter 2 mil? 5 mil? 15 mil? 50 mil? Já imaginou uma organização com 50 mil pessoas? Então, quando você tem esse negócio sustentável, né, e um negócio de longo prazo, em vez de você depender apenas do recrutamento de novos membros, o que acontece, e você foca na produtividade, você vai começar a incentivar, você incentiva o desenvolvimento deles, a capacitação deles, né? Você cria uma base sólida para o seu crescimento. É importante entender isso. Outra coisa que você tem é que quando você cria um negócio de profundidade, galera, você tem rendas residuais. Você sabia que a maioria dos líderes, os maiores líderes da Herbalife, anota o que eu vou te falar agora aí, os maiores líderes da Herbalife ganham muito mais com bônus do que com royalties e do que com vendas? Você sabia disso? Os maiores líderes da Herbalife, eles ganham muito mais com bônus do que com royalties e do que com vendas. Então, deixa eu dizer para você agora. Eu queria que você entendesse que essas receitas, rendas residuais, né? Quanto mais a sua organização for profunda, você vai poder aproveitar mais as vantagens do plano de marketing da Herbalife, né? Porque as rendas residuais, as bonificações que a Herbalife paga, Herbalife, galera, ela paga 7% de bonificação, 6% a nível de presidentes e mais 1% do faturamento mundial dela, ela paga isso como bonificação. Então, quando você desenvolve uma equipe e você tem líderes bem-sucedidos nessa equipe, você passa a receber porcentagens das vendas e agora todas as atividades geradas para a sua organização vai te proporcionar uma fonte de renda passiva, contínua e progressiva. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Preste atenção no que eu vou falar agora.
Isso vale para mim. Na verdade, eu não estou falando para você, não. Eu estou falando para mim agora. Estou falando para o Wellington Artuso. O Wellington Artuso, se você daqui a 10 anos tiver 100 primeiras linhas produzindo um negócio, você vai ter um negócio muito grande. E se eu e você não fizermos isso que eu estou falando aqui agora, sabe o que vai acontecer? É que eu e você vamos estar roubando o futuro da nossa família. Nós vamos estar roubando a prosperidade da nossa família. E eu e você, nós não queremos ser ladrão. Sabe por quê? Porque só depende da gente. Para recrutar, não depende de mais ninguém. Não depende de mais ninguém. Recrutar só depende de eu e você. De nós falarmos com as pessoas. Depois, Wellington, como que eu desenvolvo essas pessoas? Como que eu treino essas pessoas? Joga aqui na live. Deixa ele assistir a live. Manda ele assistir os workshops da Herbalife. Manda ele assistir os STS, Final de Semana de Tolerância, Extravaganza. Manda ele ler o livro Alcançando Sucesso com Liberdade de Tempo e Qualidade de Vida. Galera, eu quero que você entenda isso. Sai dessa live aqui com esse pensamento. A gente fez 4 anos de live para eu trazer para você esse entendimento de você criar renda residual. Galera, tá na hora de dar um basta. Tá na hora de falar assim, não aguento mais. E não importa se você tem 5, 10, 20, 30 anos de Herbalife. Tá na hora de dar um basta. Chega, vou construir um negócio totalmente diferente para aqui. Sabe por quê? Porque na hora que você cria um negócio da Herbalife de profundidade, você vai começar a criar liderança. Sabe por quê? Uma organização profunda, ela oferece oportunidade significativa para você desenvolver a liderança das pessoas. Como assim vou desenvolver a liderança? Então, o que você precisa entender que à medida que sua organização cresce, ela vai aumentando dentro da hierarquia, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, né? Algumas pessoas vão assumir a responsabilidade. Você acha, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, Magno Vieira. Você acha que Magno Vieira precisa que o patrocinador dele ou alguém acima fala para ele que ele tem que fazer vendas, que ele tem que fazer recrutamento, que ele tem que fazer uma apresentação de negócio, que ele tem que fazer uma festa shake? Você acha que o Daniel Henriques, o presidente dele, que é a Martinha Gondinho, o Jaime Cosmo, precisou falar para ele que ele podia montar um espaço lá dentro do abrigo das pessoas que estavam desalojadas da enchente? Como fazer uma venda de produto? Como recrutar pessoas? Lógico que não, porque a liderança do Daniel Krichel foi criada aí ao longo do tempo, desses mais de 20 anos. Então deixa eu dizer para você, o que eu quero que você entenda aqui, toda vez que você cria uma organização profunda, os líderes vão aparecer, os líderes vão ascendendo. Galera, os líderes, eles surgem em função do número de pessoas. Aí eu recruto um e quero que essa pessoa vira líder. Não tem jeito. Eu tenho que recrutar muita gente e esses líderes, eles vão fazer o trabalho de profundidade, né? Eles assumem a responsabilidade da liderança. Eles são capacitados para guiar e para motivar sua própria equipe. Você acha que, por exemplo, né, alguém que chegou no nível de GET, ele precisa de orientação? Ele tem que ter treinamento, ele tem que estar recebendo inspiração, mas ele já sabe ali vender produto, ele já sabe recrutar, ele já sabe desenvolver algumas pessoas, porque ninguém chega ali get do nada. Para mim, outra coisa importantíssima, que quando você cria uma organização profunda, tá em termos de expansão global. Galera, eu gosto muito desse nível, eu chamava, inclusive o nível, né, equipe de expansão global da Herbalife. E quando você monta um negócio de profundidade, literalmente você tem um negócio muito grande. É um contexto global, uma organização profunda, galera. Ela é crucial. Se você quer ter sucesso em marketing multinível, em marketing de rede, você tem que entender que com uma organização profunda, uma base bem estabelecida em diferentes regiões das cidades, em regiões, países, sabe o que vai acontecer? Você vai poder aproveitar o crescimento. Tem vezes que está bem aqui no Brasil, tem vezes que vai estar bom lá no México, tem vezes que vai estar bom nos Estados Unidos, teve uma época atrás aí que estava muito bom lá na Europa, Portugal estava crescendo, eram novos mercados, novas culturas, produtos diferentes. Oi? Não sei. Você quer o quê? Só um minuto, galera. Papel iluminado e o... Não, daqui eu tô acabando, aqui 5 minutos eu acabo. Estamos mexendo com mudança. Galerinha, deixa eu dizer para você. Então, eu queria que você entendesse que com essa rede profunda, você vai ter um negócio muito estável, né? Você vai aproveitar as situações do mercado. Produtos que você não pode vender no Brasil, a sua equipe está vendendo lá no México, está vendendo no Panamá, está vendendo na Argentina,
está vendendo em Portugal, né? A gente precisa entender isso. Outra coisa que a gente deixa aqui com uma organização profunda é que a gente deixa um legado duradouro, né? Se eu perguntar aqui agora, eu vou escolher uma pessoa aqui, quer ver? Deixa eu escolher uma pessoa sem olhar aqui. Vou escolher uma pessoa aqui. Achei aqui na minha live Adriano Rosendo, né? Vou pegar o Adriano Rosendo de exemplo aqui. Adriano Rosendo, se você puder me responder, responda aí. Ou qualquer um, não. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Tem 113 pessoas na live, mas a pergunta é para o Adriano, mas vale para todo mundo. Eu queria que você respondesse aqui nos comentários. Qual é o nome do seu tataravô? Escreve para mim aí o nome do tataravô seu. Cleudineia, escreve para mim aí o nome do seu tataravô. Então, se você não sabe o nome do seu tataravô, escreve aí, não sei. Por favor, escreva aí o nome do seu tataravô. Ou, se você não sabe, como eu não sei o nome do meu tataravô, eu não sei. Escreve aí, não sei. Deixa eu falar para você. Quando a gente cria, ó, chata do brechó não sabe, Jacilene não sabe. Opa, Humbertão sabe o nome do tataravô dele, ó. Rapaz, eu não sei o nome do meu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos imaginar que o seu tataravô tivesse... Vamos imaginar que a Herbalife já tivesse 500 anos. Vamos imaginar que a Herbalife já tivesse 500 anos. Bill, o seu tataravô, que é o pai do seu bisavô, Bill, você sabe o nome do pai do seu bisavô? Pô, essa Bill é focada mesmo, viu? Agora vamos imaginar que a Herbalife já tivesse 500 anos, tá bom? E que o seu tataravô tivesse começado a Herbalife aí há 350 anos atrás e hoje você tivesse uma organização com mais de 300 mil pessoas e você já fosse clube de fundadores da Herbalife e você já ganhasse aí uns 4 milhões por mês em função do seu tataravô ter deixado o negócio para vocês. A pergunta é, você acha que se fosse essa situação, você hoje, o seu tataravô tivesse entrado na Herbalife há 350 anos atrás, se a Herbalife já existisse há 350 anos atrás, e ele tivesse deixado uma fortuna valiosíssima para você, uma organizações com milhares de pessoas, a pergunta é, você saberia o nome do seu tataravô ou não? Escreve para mim aí. Se o seu tataravô tivesse deixado uma organização para você como herança de milhares e milhares e milhares de pessoas, você saberia o nome dele? Deixa eu dizer uma coisinha pra você. Você sabe por que a gente não sabe o nome do nosso tataravô? É porque ele não deixou nada pra gente. Porque se ele tivesse deixado uma fortuna, mansões, milhões, se ele fosse dono de um banco e deixado pra gente, a gente saberia o nome dele, é lógico. Andava até com a foto dele no bolso. Teria um quadro na parede com a foto dele. Então deixa eu dizer pra você. Aprende isso aí. Quer ser lembrado? Daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50, daqui a 100 anos, quer ser lembrado? Vamos deixar um legado duradouro. Uma organização profunda, galera. Ela contribui para a gente criar um legado duradouro. Quando você começa a desenvolver líderes e membros dedicados, esse negócio espalha para o mundo inteiro. Galera, vocês acham que daqui a 300 anos, alguém ainda vai estar falando o nome de Mark Hughes? Lógico que vai. Lógico que daqui a 300 anos alguém vai falar o nome de Mark Hughes ainda. Por que vai estar falando o nome de Mark Hughes daqui a 300 anos? É porque ele deixou um legado. Então, quando a gente deixa um legado, a gente constrói uma base muito forte, uma base sólida para o sucesso. A gente garante relevância. Ao longo do tempo a gente cria impacto. Galera, você não tem ideia como que a gente vai mudar a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu desejo para você, do fundo do meu coração, é que daqui a 10, 20, 50, 100 anos, quando alguém perguntar assim, como é que você tem essa vida que você tem hoje? Um bisneto seu, um tataraneto seu vai estar falando assim, porque um dia meu avô, minha avó entrou no negócio, tava lá assistindo as lives, do nada,
Aí o cara lá na live falou que ele podia começar um negócio agora, e que daqui a 10 anos ele tinha 100 primeira linha, e ele acreditou naquilo ali, e ele começou a construir um negócio. Hoje nós temos negócio em mais de 90 países, hoje nós temos milhões de pessoas na nossa organização, hoje a gente tem fundações, hoje a gente tem negócios, hoje a gente desenvolve essa atividade, todo mundo aqui em casa fala inglês, francês, alemão, hoje a gente tem uma vida extraordinária. Então, é isso que eu desejo para você, mas a gente vai ter que começar hoje. Tá na hora da gente dar um basta e falar, não aguento mais a vida que eu tenho. E não importa se você que está aqui hoje é médico, advogado, engenheiro, arquiteto, não importa a sua atividade, diarista, dona de casa, nunca trabalhou na vida, está começando agora no mercado, não importa. Nós podemos falar que o dia de hoje, 29 de agosto de 2024, foi o último dia da nossa vida antiga. E que a gente está começando uma história nova hoje. Lembra que eu comecei falando com uma frase do dia, e a frase do dia ela dizia simplesmente, é uma frase tão simples, mas a gente não dá valor para ela. Eu comecei, hoje quando eu comecei a live, galera, eu disse uma frase, eu disse o seguinte, não tenha medo de começar tudo de novo, talvez você goste da sua nova história. E eu queria terminar aqui com essa frase para você, não tenha medo de começar tudo de novo, talvez você goste da sua nova história. Galera, para encerrar essa semana de live nossa, que amanhã vai ser a nossa live especial, né? Amanhã vai ser a nossa live de 4 anos de live. Nós vamos ter um convidado super especial aqui, Padre Caio, o Padre Sanfoneiro. A gente vai ter a nossa live amanhã. Eu queria finalizar aqui que depois de 23 anos de experiência na Herbalife, depois de 24 anos, 23 anos de experiência, depois de 4 anos fazendo lives, bem dizer, todos os dias. Faz uma conta para mim aí, alguém faz uma conta para mim aí? Divide para mim aí, faz uma conta para mim que eu não fiz essas contas, tá? Primeiro divide aí, alguém faz uma conta para mim, por favor. A conta é 365, quanto que dá 365 vezes 4? Faz uma conta para mim aí que eu tô sem calculadora. 365 vezes 4. Só para eu saber aqui. 365 vezes 4. Alguém depois divide para mim aí. 1150 por esse valor que alguém vai escrever aí na tela agora. Alguém já, ó, dá 1460. 1460. Alguém divide para mim aí, por favor. Alguém divide aí. 1150 por 1460. Dá qual valor? 1150 por 1460. Escrevam para mim qual que dá o resultado. 1150 por 1460. Galera, em 1460 dias de 4 anos, nós fizemos 1150 lives, que completa amanhã. 1150 lives. Dá quase uma live por dia. Alguém chegou na conta aí? 1150 dividido por 1460. Sobra, ó, 0,78. Obrigado, Ana Paula. 0,79. Tá melhorando. 0,78883. Obrigado, Humbertão. Galera, nós fizemos quase uma live por dia em 4 anos. Só não fizemos no domingo, algum feriado. Então, ou seja, não, Magnum, é isso lá mesmo, Magnum. É 1150 dividido por 1460. 0,78. Então, e se você me perguntar se o Wellington, depois de 4 anos de live, quais são as habilidades que a gente precisa ter para ser bem sucedido na Herbalife? Eu vou resumir isso aqui em 3 minutos, para a gente acabar a live no horário correto hoje. Eu vou dividir isso aqui rapidamente. Depois, se você me perguntar quais são as habilidades, ó, o tanto que você precisa de habilidades são essas, 7 habilidades, só isso, mais nada. Primeiro, ter resultado com um produto novo. Não, fizemos muito sábado, até no 2 anos nós fizemos, até eu completar 58 anos, a gente fazia live sábado também. Quando eu completei 58 anos, eu parei de fazer live no sábado, beleza?
Então, deixa eu dizer para você, usar produto e ter resultado. E a gente pode começar todo dia a ter resultados novos com produtos. Número 2, vender e acompanhar clientes. Wellington, como que eu vendo? Tem 359 mil lives gravadas aí, né? Isso aí o que é? 1.679 mil, o que? São as horas, né? Não, né? Tem estudo de hora não. Deixa eu dizer para você, vender produto com delivery, com maratona, com desafio. Essa semana eu expliquei tudo isso. E acompanhar cliente. Número 3, recrutar novos distribuidores e acompanhar. E a gente focou essa live de hoje em recrutamento e acompanhamento. Depois, desenvolvimento pessoal. Galera, só de vir para essa live você já assiste desenvolvimento pessoal. A gente começa as lives com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento espiritual, né? Tem tantas pessoas que já passaram por essas lives aqui, que trouxeram conhecimento. Eu pergunto para as pessoas como elas superaram o desafio, o que elas fizeram, o momento mais difícil na trajetória dela. A gente teve treinamento de desenvolvimento pessoal aqui. Quantas vezes nós fizemos as nossas lives de quarta-feira, a gente traz alguém externo. O ano passado todinho eu fiz live de quarta-feira só voltado para desenvolvimento pessoal. Então, ou seja, número 1, produto e resultado. 2, venda e acompanhamento. 3, recrutamento. 4, desenvolvimento pessoal. 5, promoções da Herbalife. Quantas vezes eu passei aqui nessa live e perguntava para a pessoa, quando a Herbalife lança uma promoção, o que você faz para qualificar? Qual a estratégia que você usa? Então, ou seja, promoções é o segredo, porque promoções é o que nos mantém ativo no negócio, promoções é o que nos mantém vivo no negócio, promoções faz com que eu faça algo a mais que em circunstâncias normais não faria. Número 6, sistema de capacitação. Não conheço ninguém que chegou ao nível de presidente fora do sistema, fora dos treinamentos. Então, ou seja, é uma condição para você chegar ao nível de presidente da Herbalife, tá dentro dos treinamentos da Herbalife. E a última coisa é você fazer rondas, é você conhecer outros distribuidores, é você saber a história do Bill, da Magno, do Daniel, do Jairo, da Simone e das pessoas que passam aqui. Quando você começa a saber a história de outras pessoas, sabe o que acontece? Você se torna muito bem sucedido. Então, faz parte. Então, essas são as 7 habilidades que eu queria que você entendesse e praticasse. Usar produto e ter resultado, vender e acompanhar, recrutar e acompanhar, desenvolvimento pessoal, promoções, sistema e, para finalizar, fazer rondas. Então, Wellington, quero saber a história de estudante, pega aí o Instagram do Daniel Cristiel, liga pro Daniel. Quero de empresário, liga pro Magno Vieira. Quero saber de uma cabeleireira, liga de enfermeira, liga para Bel. Então, ou seja, começa a criar. Galera, você está nessa live aqui há muito tempo, você precisa estar conhecendo todo mundo que passa por aqui. Olha aqui, pesquisa uma pessoa aqui, ó, olha o nickname dela, vai lá e tenta ver quem é ela, onde que ela mora, qual cidade que ela mora, porque pode ser que você vai expandir para lá. Belezinha? Galerinha, ficamos para amanhã. Ô Juscelene, 5 promoções, 6 sistemas e 7 rondas, beleza? Amanhã, live especial, live de 4 anos. Galera, você que ainda não escreveu para fazer parte do sorteio dos 5 livros que eu vou dar com dedicatória para participar do sorteio do livro GoPro, 5 livros GoPro novinhos. Eu só vou abrir e tirar do plástico para eu fazer uma dedicatória. Tem galera de Aracaju, sim, tem muita gente de Aracaju que assiste a live aqui todo dia. Você pega e 7 rondas, tá? Inscreva lá, eu vou colocar, tá lá no canal do Telegram, tem um link lá, você escreve seu nome, seu WhatsApp, só a cidade que você mora, se eu não me engano, seu telefone, sei lá, acho que é isso. E você pega, já se inscreve, que a gente vai estar fazendo sorteio aqui na live de 5 livros com dedicatórias do livro GoPro, belezinha? Um abraço, fiquem com Deus. E até amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, tchau.